Atos 21, nós vamos ler a partir do versículo 17. Todo mundo encontrou? Vamos ler então. Diz assim, Atos 21, 17. E chegando a Jerusalém, os irmãos o receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi, em nossa companhia, encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros compareceram. E tendo-os cumprimentado, relatou-lhes, uma a uma, as coisas que Deus fizera entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe, bem vês, irmão, quantos milhares de judeus e todos zelosos da lei têm crido. Eles têm sido informados a teu respeito de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que chegaste. Faze, pois, o que te dizemos. Há 4 homens que fizeram um voto. Leva esses homens contigo e purifica-te com eles. Paga por eles as despesas, para que rapem a cabeça. E assim todos saberão que aquilo que ouviram a teu respeito é falso, mas que também tu mesmo andas corretamente guardando a lei. Todavia, já escrevemos quanto aos gentios que têm crido, dando parecer de que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade. No dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens, purificou-se com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a oferta a favor de cada um deles. Mas quando os 7 dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia o viram no templo, provocaram todo o povo e o agarraram, gritando, homens israelitas, ajudai, este é o homem que por toda parte ensina a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, trouxe gregos ao templo e profanou este santo lugar. Pois eles haviam dito, ou melhor, haviam visto Trófimo de Éfeso na cidade com ele, e pensavam que Paulo o havia levado ao templo. Toda a cidade se agitou e houve uma aglomeração de pessoas. Então agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Até aqui, nós vimos, no decorrer do estudo de Atos, que se afunila, não é? Para a descida de Paulo depois da sua 3ª viagem missionária para Jerusalém. Ao todo, oficialmente, são 3 viagens missionárias de Paulo, embora alguns defendam uma 4ª viagem depois da libertação de Paulo do seu aprisionamento em Roma. O ponto é que nós vimos semana passada que Paulo entende do Espírito Santo que deveria estar em Jerusalém. E em cada lugar que ele passava, ou em cada igreja que ele passava, as pessoas entendiam do Espírito Santo que Paulo seria preso e que passaria tempos de tribulação. Eles vão tentar convencer Paulo a não descer para Jerusalém. Isso não vai ser algo que vai se resolver tão fácil, porque Paulo estava determinado a ir para Jerusalém. E se você ler as cartas de Gálatas, Coríntios, Filipenses, você vai perceber que Paulo também levava uma quantia em dinheiro como oferta para os pobres na igreja em Jerusalém. Havia da parte de Paulo, em passando por essas igrejas, coletando ali ofertas para cuidar do problema que era a pobreza em Jerusalém depois de um tempo de fome que havia realmente acontecido naquele tempo. Então Paulo está descendo ao templo em Jerusalém com uma oferta
e com 7 homens representantes das igrejas gentílicas, isso é, das igrejas de pessoas que haviam se convertido ao cristianismo, que não eram judeus. Então, nós estamos aqui no capítulo 21, no que é chamado o princípio do fim da história do apóstolo Paulo no livro de Atos. Ele então vai chegar em Jerusalém. Se você ler os versículos anteriores, ele vai pousar na casa de um homem chamado Mnason, que diz ser, Lucas diz Mnason ser um dos primeiros discípulos. Então, provavelmente um judeu, fruto da conversão de Atos 2, né, da pregação de Pedro ali, e ele pousa na casa deste homem. Depois, no dia seguinte, se encontra com alguns irmãos da igreja, e ele é muito bem recebido por eles e conta tudo aquilo que Deus havia feito no ministério dele entre os gentios. Um estranhamento já no início aqui pode ser observado, que é o fato de Paulo ser um apóstolo e não foi recebido por nenhum apóstolo para pousar na sua casa, o que era bem comum. Ele é recebido por um outro judeu, Mnason, apóstolo antigo, mas que não faz parte do grupo dos apóstolos. O primeiro encontro de Paulo com os crentes em Jerusalém também não tem apóstolo aqui. São irmãos provavelmente que conheciam Paulo, aqueles que simpatizavam com a causa judaico-gentílica, não é? Cristã judaico-gentílica, e que vai ser realmente o primeiro encontro de Paulo. No 17 já narra um segundo encontro de Paulo, já com a liderança da igreja em Jerusalém. Diz aqui que eles recebem ele alegremente, né, aqueles irmãos, e no 18, no dia seguinte, Paulo, Lucas diz que está na companhia de Paulo, né? Em nossa companhia, encontra-se com Tiago e os presbíteros. Então você vai ter 2 reuniões aqui. Primeira reunião com os irmãos da igreja, que muitos ali conheciam Paulo, não é? Eram amigos de longa data. Segundo encontro é uma reunião aqui fechada, não é? Com Tiago e os presbíteros. Quem é esse Tiago? Não é o Tiago apóstolo, né? É o Tiago, irmão de Jesus. O Tiago apóstolo já morreu no início do capítulo de Atos, decapitado. Esse aqui é o Tiago, irmão de Jesus, que, como já falei alguns domingos para trás, não é apóstolo, mas ele foi elevado a líder da igreja em Jerusalém. Esse Tiago não cria no ministério de Jesus no início, enquanto Jesus estava vivo, mas após a ressurreição de Cristo, Tiago já vai ser narrado como alguém que está à frente da igreja em Jerusalém, provavelmente fruto de um encontro com Jesus ressurreto. Outra coisa interessante nessa narrativa é que não há apóstolo aqui. Você não vê a narrativa de Pedro neste evento, de João neste evento, não tem nenhum outro apóstolo aqui, a não ser Tiago. E muitos especulam que as possibilidades são: já haviam morrido, outra possibilidade, estavam em alguma viagem missionária, e outras estavam foragidos, fugiram de Jerusalém por causa realmente de um tempo perigoso, eu diria, para os cristãos aqui. Samuel, aceita aquela água agora. Agora começou a ficar igual universal, então precisa da água, né? Começa a ficar rouca assim. Pois então, por que eu estou salientando isso? Porque na reunião oficial com o Tiago, líder da igreja, e os presbíteros, e os anciões, né, e aqueles que lideravam aquela igreja, o tom é um pouco diferente do primeiro encontro com os irmãos que se alegraram com a história do que Deus havia feito no ministério de Paulo entre os gentios. Diz assim, 19, obrigado, Samuel. Diz assim, 19: e tendo-os cumprimentado, relatou-lhes uma a uma as coisas que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Então ele repete a história, né? E ele vai contar tudo que Deus fez através do seu ministério em Éfeso, em Filipos, em Bereia, e toda aquela história que nós estudamos até aqui. Quantos se converteram, como Deus atuou, como Deus fez realmente uma obra maravilhosa através de Paulo. Isso é muito salientado por Paulo, ou por Lucas no texto, como Deus fez através de Paulo, né? Porque ele era uma ferramenta, um instrumento nas mãos de Deus. E aí diz assim o 20:
ouvindo isso, eles glorificaram a Deus. Bom, né? Que bom. Eles glorificaram a Deus no sentido de que ficaram felizes com tudo que Deus estava fazendo no mundo gentio. E diz o texto, na sua versão, que eles depois oraram com Paulo, ou celebraram. Não, né? Diz que Tiago, oh, glória a Deus, que bom, né? Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Ele diz assim: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus têm crido, e todos são zelosos da lei. Muita calma nessa hora, né? Então, você percebe no texto, na narrativa sucinta e objetiva de Lucas, que embora a informação de que Deus estava fazendo uma obra muito grande no mundo grego através da vida de Paulo fosse tida com alegria, essa alegria é logo interrompida por uma preocupação de Tiago, e que não é nada simples, né? Primeiro ele diz: vê também como milhares, são miríades no grego, né, de judeus têm se convertido, todos eles zelosos da lei. O que isso significa? Muita calma nessa hora. Antes de eu dizer o que significa, o cenário aqui em Jerusalém é tenso, porque estava crescendo o sentimento nacionalista entre os judeus. Os zelotes, que eram um grupo de judeus mais radicais que pegavam em armas, né, para ir contra Roma, contra os inimigos, estavam convencendo boa parte dos judeus a um levante que vai acontecer tempos depois, não muitos anos depois, que vai culminar na destruição do templo em Jerusalém por parte de Roma. Então, havia um sentimento nacionalista, havia um sentimento de repulsa ao mundo gentílico, ao mundo grego, aos pagãos, não é? Havia também judeus zelosos da lei. O que isso significa? Todo judeu era zeloso da lei, né? A palavra zeloso aqui, então, era interessante, inclusive, porque no grego é zelotes também, que são extremamente radicais. Alguns vão dizer, não, eram os fariseus que estavam se convertendo. Os fariseus não são tidos como zelotes. Eles eram, na verdade, judeus teólogos mais populistas, né? A sua interpretação da lei era muito mais acessível ao povo do que a interpretação dos fariseus, que eram mais radicais que os saduceus. Então, esses judeus zelosos não são judeus fariseus, ou é isso que ele quer dizer, mas judeus patriotas, nacionalistas, e que tinham dificuldade de relacionamento com qualquer um que não fosse judeu. Isso precisa ser entendido no texto, embora não esteja com essas letras, né? Mas zeloso da lei aqui é isso, por isso é uma preocupação de Tiago, porque ele vai dizer depois, 21, eles têm sido informados a teu respeito, olha isso aqui, de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo o costume da lei. Então, esses judeus zelosos que estavam aderindo à fé cristã, estavam ouvindo de outros judeus que Paulo estava ensinando aos judeus a abandonarem toda a lei mosaica, todos os costumes mosaicos, circuncisão, guarda do sábado, cerimoniais, tudo isso. O conteúdo aqui que estava de ouvido em ouvido, de boca em boca, entre esses judeus zelosos. Então, Tiago tem essa preocupação, e essa preocupação no texto ela é maior do que a alegria do que estava acontecendo no ministério de Paulo no mundo gentílico. Por que você diz isso, pastor? Porque nem sobre a oferta trazida por Paulo com os 7 líderes representantes das igrejas gentílicas é citado no texto. Na verdade, a gente nem sabe se eles receberam, não é? Porque não diz, foi abafada pela preocupação de Tiago por conta do que os judeus zelosos estavam realmente pensando acerca do ministério de Paulo. 22 diz assim,
Que faremos então? Certamente saberão que chegaste. Parar aqui para pensar. Tiago tem uma preocupação genuína. Os judeus que estavam se convertendo, boa parte da igreja de Jerusalém, não é à toa que o número é grande, né? Na verdade o número grande aqui, alguns vão dizer que há um exagero aqui, é em contraste com a informação de Paulo de que muitos também estavam se convertendo no mundo gentílico. É mais ou menos assim, veja o que Deus está fazendo quando as pessoas se converteram. E é Tiago, glória a Deus, mas veja também quantos judeus zelosos. Perceba esse tom no texto. Isso toma aqui o centro do texto. Não é mais sobre a notícia, a oferta, não é a alegria de Paulo com o ministério entre os gentios. É sobre um problema que estava dentro da igreja de Jerusalém, que poderia gerar dificuldades, não é? E por isso Tiago vai se encontrar com Paulo, com os presbíteros, numa reunião oficial em tom grave, para tentar uma resolução para o problema. Quem são esses judeus zelosos? Você pode tentar suavizar o texto, como muitos fazem. Eram judeus que, apesar de terem crido em Jesus como Messias, eles continuavam guardando, né, todo o conteúdo mosaico das leis, dos cerimoniais, como falei, da circuncisão, da guarda do sábado, dos sacrifícios. Eles não abriam mão disso. Mas uma pergunta que fica é: quem são os judaizantes? Nas cartas de Paulo, que são cartas produzidas neste período. Os judaizantes nas cartas de Paulo não são judeus resistentes ao evangelho. Não eram aqueles judeus da sinagoga que botavam ele para fora e diziam que ele estava falando heresia. Os judaizantes eram judeus convertidos ao cristianismo, que queriam impor sobre a igreja a circuncisão, as leis de Moisés, guarda do sábado, sacrifícios cerimoniais. Esses que Paulo combate o tempo inteiro, inclusive nas suas epístolas da prisão, que é posterior a esse evento, que já vai estar preso, ele continua combatendo esses homens, a ponto da sua posição como apóstolo ser questionada entre os coríntios, por causa justamente do esforço desses homens de dizer que Paulo era um herege. Paulo chega a chamar os judaizantes de cães. Eles são cães que não guardam a lei. Ele vai chegar a dizer: eu poderia muito bem me vangloriar do status que tenho de judeu, porque eu era fariseu dentre os fariseus, rabi, guardava as leis. E ele vai fazer uma exposição, e você percebe que não se trata simplesmente de judeus que professaram Cristo, mas estão resistentes. Se tratam de pessoas que deram ouvidos, os ouvidos deles foram guarida para judeus que estavam falando e falando contra o ministério de Paulo, mentiras. Vocês estão percebendo aqui? Então assim, você vai procurar comentários sobre esse texto, tem uns que suavizam, tem outros não. Tem um teólogo chamado Parker, que ele vai dizer que até o louvado seja Deus de Tiago é hipócrita nesse texto. Eu acho que há uma extrapolação, mas realmente o que está acontecendo na igreja de Jerusalém não é bom, não é positivo, não é obra do Espírito Santo. Eu lhe digo mais: na descida de Paulo para Jerusalém, em toda a igreja que ele passa, o Espírito Santo se manifesta, as pessoas choram, as pessoas oram com Paulo, as pessoas estão entristecidas. Quando Paulo chega em Jerusalém, não tem mais manifestação do Espírito Santo, não tem mais ninguém orando com Paulo, não tem mais ninguém chorando por Paulo, e não vai haver uma intervenção de nenhum judeu que professou a fé em Jesus quando Paulo será preso. Então, eu penso que uma crítica honesta desse texto é que a igreja em Jerusalém estava sucumbindo. Se dependêssemos hoje da igreja de Jerusalém, se ela ainda existisse, o cristianismo deixaria de existir. Por que você fala isso, pastor? Faço minhas palavras,
proferidas no próprio livro de Atos. Quando a obra é de Deus, não é isso? Nenhum homem poderá contra ela, não é isso? Se a obra for de Deus, irmãos, vocês estão lutando contra Deus, não é isso? O que vai acontecer no ano 70 depois da destruição do templo? O que vai acontecer com o cristianismo judaico? Desaparece, some, não tem mais. Não tem resquício, depois da destruição do templo, de um cristianismo judaico. Acabou. E o cristianismo gentílico? Olha nós aí. Então, muitos teólogos vão dizer que se a igreja em Jerusalém continuasse, não sumisse, não haveria mais cristianismo, porque o cristianismo seria uma espécie de judaísmo, cuja salvação pelas obras seria a tônica. Você pode estar até me achando um tanto exagerado, mas eu acho que Lucas não diz essas coisas realmente para não criar um cisma, mas é isso que está acontecendo. Por isso eu vou parar para você nesse momento e dizer que a salvação para nós gentios, muito mais do que qualquer outro povo, é única e exclusivamente pela graça. Pela graça. Não somos salvos pelo templo, não somos salvos por cumprirmos rituais, não somos salvos por sermos bondosos ou caridosos, não somos salvos por sermos eleitos ou escolhidos, somos salvos pela graça de Cristo e misericórdia de Jesus, única e exclusivamente. No dia em que nós acharmos que merecemos a salvação, no dia em que nós flertarmos com uma boa conduta para encontrar bondade e misericórdia nos olhos de Deus, a ponto de sermos salvos, nos tornamos judaizantes. Judaizantes. E eu quero dizer uma coisa para você: o que tem acontecido hoje no mundo, quem sabe por causa da mídia, das guerras, não é? É uma simpatia com Israel. Eu até entendo a simpatia, porque parte da história do Novo Testamento se passa em Israel. Todo o Antigo Testamento é a história dos judeus. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, o cristianismo saiu de lá. Amém, que bom, mas para por aí. E a gente precisa de uma vez por todas parar de simpatizar e flertar com aqueles que não professam a Cristo como Senhor e Salvador. Enquanto não reconhecerem Jesus e abrirem mão de qualquer tipo de ritual para a sua salvação, eles estão do lado de lá da linha. E não temos identificação com eles, nenhuma. Podemos orar pela conversão deles? Paulo orava, não é isso? Podemos desejar que sim, que bom, mas nós precisamos entender que há uma separação, um divisor de águas, e o nome dele é Jesus de Nazaré. E todo judeu, todo gentio que não professar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e se submeter realmente ao senhorio dele, não faz parte do povo de Deus. E parece que a igreja em Jerusalém foi muito lenta a entender isso, muito lenta, e deixou esses homens serem a primazia dentro da igreja. Quem sabe, desconfio eu, se Pedro estivesse aqui, se João estivesse aqui, as coisas seriam diferentes. Não quero aqui ser injusto, né, fazendo uma exegese 2000 anos depois, longe das tensões, né, do judaísmo do primeiro templo, longe do radicalismo e do potencial destrutivo que havia naquele período, para dizer que a igreja precisava ser resistente. Porque eu sei que é muito fácil dizer isso tempos depois, em uma realidade completamente diferente, mas eu vou dizer, a igreja deveria ter resistido a esses judaizantes. A igreja deveria ter recebido Paulo como um herói dentre os gentios, como um homem de Deus, e calado qualquer voz contrária ao ministério de Paulo. Tiago deveria ter se levantado como porta-voz da igreja e dado um fim a esses comentários. Mas tudo que a gente vê é uma preocupação para que não houvesse um racha na igreja. E em nome disso, mandam Paulo para a boca do inimigo. E aí você vai dizer, caramba, hein, pastor? Que exegese é essa? Calvino falou a mesma coisa, queridão. Eu nem sou calvinista, mas concordo com ele, pelo menos nisso. Concordo com ele. Mandaram Paulo para a boca do inimigo. Por quê? Com medo de um cisma na igreja. Por quê?
por causa justamente do divisor de águas, que era o Messias, Jesus de Nazaré, Cristo, Filho de Deus, que veio para cumprir a lei. Não há mais lei. Não há mais lei que nos condene. Entende isso? Jesus diz: eu não vim para acabar com a lei. Ele veio para quê? Para cumprir a lei. E uma vez que Jesus cumpre a lei, cumpre no nosso lugar perfeitamente. E quando você se submete a Jesus e reconhece o sacrifício dele na cruz, não há mais condenação contra você. Não há mais necessidade de ritos. Não há mais necessidade de lei. Não há mais necessidade de sacrifícios. Não há mais necessidade de boas obras para a salvação. Há necessidade de se submeter e deixar o Espírito Santo gerar uma transformação na vida daquele que crê. Mas o que você vê por aí? As pessoas flertando com o judaísmo como se isso fosse bonito. Aí traz arca para frente da igreja, aí toca chofar, aí bota roupinha de rabino judeu, aí constrói não sei o que em São Paulo, a Catedral de Salomão. Gente, isso é tudo que não deveria estar acontecendo. Isso é tudo que não deveria estar acontecendo. Não precisamos desse tipo de coisa. Não precisamos desses elementos. Não precisamos disso para o nosso relacionamento com Deus. Precisamos da pessoa de Cristo. E esse Paulo pregou ao mundo gentílico, onde houve realmente a ação de Deus para a transformação da vida das pessoas. Quer ser salvo? Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ponto. Se isso for genuíno, se isso for verdadeiro, a salvação é real. E a transformação se dá à medida que o Espírito Santo habita no nosso coração. Não é porque somos bons. Nunca foi por isso. Porque ninguém merece a salvação. Nem judeu, nem gentio. E é tudo por causa da obra salvadora, fruto da misericórdia do Senhor nosso Deus. Amém? Eu sei que ninguém aqui vai dizer: não, pastor, eu sou bom. A gente não fica dizendo isso por aí, né? Eu mereço. Ó, eu chego no céu de peito aberto, cabeça levantada, eu entro sem Jesus. Ninguém diz isso, né? Mas a gente flerta com isso às vezes, sabe? A gente acha que fazer ou deixar de fazer as coisas, de certa forma, ajuda um pouquinho a sermos mais salvos, mais abençoados. A gente, de certa forma, ainda olha para a graça com olhos um tanto católicos demais, sabe? Que precisa fazer boas coisas para merecer, com os olhos judaicos demais, que precisa se submeter a alguns cerimoniais, fazer algumas promessas, prometer algumas coisas para Deus, cumprir alguns ritos. Abomine isso. A salvação é pela fé daquele que crê na pessoa de Jesus. Você nem eu não merecemos a salvação. Ele nos salva porque Ele quer nos salvar. Amém? Amém. A minha crítica vai piorar aqui. O que faremos, Paulo? Os judeus estão aí, são muitos, milhares, miríades de judeus. Olha que lindo, convertidos ao cristianismo, todos zelosos. Eu fico pensando na cara de Paulo nessa hora, né? O que ele devia estar pensando? Devia estar pensando no conteúdo das cartas em Romanos, né? Em Gálatas, que é o que ele ali despeja tudo que ele pensa sobre esse tipo de coisa. Mas Paulo também é um tipo de pessoa que não vai criar um problema para Tiago, né? Não vai. De fins de judeus para os judeus, de gentios para com os gentios. E ele vai se submeter. Olha agora que delícia. Tem uma sugestão, Paulo. Muitos vão dizer, isso aqui já estava tudo já organizado, cara. Porque é muita coincidência o que vai acontecer aqui. Faze isso que te dizemos, 23. Há 4 homens que fizeram voto. Leva esses homens contigo e purifica-te com eles. Paga por eles as despesas para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que aquilo que ouviram a teu respeito é falso, mas que também tu mesmo andas corretamente guardando a lei.
O que ele está dizendo? Temos 4 aqui homens judeus, né, da igreja lá, cristãos, que fizeram o voto de Nazireu. O que é o voto de Nazireu? O voto de Nazireu era um voto normalmente por causa de uma bênção alcançada ou por causa de algo que você desejava que Deus fizesse e você então fazia um voto. E o que era esse voto de Nazireu? 30 dias sem cortar o cabelo. Era o mínimo, né? 30 dias, poderia ser mais. Levar ao templo, depois dos 30 dias, um cordeiro e um carneiro para o sacrifício. Cortar o cabelo no último dia e queimar o cabelo como uma oferta. Além das ofertas também de bebida e cereais. Então, 30 dias era o mínimo. Cortava o cabelo naquele último dia, sacrificava, ou melhor, queimava junto com os animais sacrificados, oferecia a oferta. Nos últimos 7 dias, né, passava por um processo de purificação. Paulo provavelmente aqui não vai fazer um voto, né, mas ele vai custear os votos desses 4, porque era bem visto, né, pelo judaísmo desse período. Aquele que custeava os votos era uma pessoa boa, misericordiosa, né, digna de reconhecimento. E isso não era barato, porque Paulo ia ter que comprar 8 animais aqui, né? Fora as outras ofertas de cereais e bebidas, isso era custoso. Mas a proposta de Tiago faz isso, porque eles vão ver que você não deixou de cumprir a lei, você está, né, patrocinando o gesto deles, aqui, o voto deles. E Paulo também teria que passar por um processo de purificação dos 7 dias. Que tipo de purificação era essa? Aqui que eu acho que o texto é sutil, né, mas que tem informação. A purificação seria, no caso de Paulo, porque ele andou no mundo gentílico. Então ele estaria impróprio para entrar no templo, porque ele teve contato com gentios, não judeus. Pensa nisso aqui, cara. Pensa a cabeça de Paulo aqui. Pô, eu estava pregando o evangelho, mano. Eu estava lá quase morrendo, ninguém me apedrejou, ninguém tentou me matar. Pô, um monte de gente se converteu, as igrejas estão vibrantes, trouxemos uma oferta aqui. E agora o Tiago fala para mim que eu preciso me purificar, porque eles são impuros? Foi essa a discussão de Paulo com Pedro, em Gálatas? Como é que tu, sendo judeu, vive com os gentios, mas quando chegam os judeus, tu quer dar uma de bom samaritano, não se contamina? Não é isso? Ele vai exortar Pedro lá na frente de todo mundo. Olha agora o que Tiago está falando. Eu vejo Paulo metendo a boca em Tiago. Tu cala sua boca, Tiago. O que você está dizendo? Mas ele não faz nada disso, cara. Vai ver que Paulo, vai ver, né? Especulou. Já sabia que ia ser preso. Já sabia que o negócio ia ficar ruim. E ele aqui já nem questiona mais. Ele, tá bom. Eu tenho minhas desconfianças que a profecia de Ágabo, que fala, os judeus te entregarão aos gentios, não é? Não está falando dos judeus de Éfeso, está falando da igreja. Desconfio que os judeus que entregam Jesus para os gentios são os da igreja, que mandam ele para o templo e ele vai ser preso. Mas embora seja só a minha desconfiança, vamos para o texto. E ele vai então, né? Raspa a cabeça também, faz o voto de purificação, patrocina, né, os 4, porque ele diz que aquilo tudo é falso. No 25, Tiago fala para os outros, né, os 7 representantes da igreja gentil: não se preocupem, nós já escrevemos quanto aos gentios que têm crido, dando parecer de que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne, de animais sufocados e da imoralidade. Isso a gente já viu, né? Foi o parecer do concílio lá no início de Atos, né? Porque os judaizantes queriam impor a circuncisão sobre os crentes, e aí a discussão vai ficar sem uma resposta, sem um parecer. Eles têm que descer para Jerusalém, para a Assembleia, todo mundo lembra disso, né? E o parecer da Assembleia é justamente essa história. Por que Tiago está repetindo isso aqui? Por que ele está repetindo? Porque ele está pedindo para Paulo se submeter a coisas que no estado normal Paulo não se submeteria. Aí ele vira para os gentios e fala assim: não, vocês fiquem preocupados não, porque aquilo, né, sobre vocês, sobre os gentios, já foi resolvido, a gente não vai mais voltar nesse tópico, não é? E o que foi resolvido?
que se abstenham do que é sacrificado, dos ídolos e da imoralidade sexual, né? Isso aqui já foi dito e não vai ser tocado. Mas aí fica uma pergunta aqui. Ué, tem duas igrejas então? Uma igreja dos gentios, vocês só precisam se preocupar com isso. E a outra igreja são os judeus zelosos. Cara, pensa nisso aqui. Eu sei que foi um parecer da igreja naquela assembleia para que houvesse um convívio entre judeus e gentílicos nas igrejas cristãs fora de Jerusalém. Correto? Ok. Mas o que Tiago está dizendo aqui, não se ficam preocupados que lá não vai mudar não. Mas então nós temos uma igreja gentílica, né? Que vocês só precisam guardar essas coisas aqui. E uma igreja de Jerusalém, dos judeus zelosos. Como é que isso vai dar certo? Não vai, né? A gente sabe que não vai, porque já não está dando no texto, né? E aí, ele vai dizer no 26, Lucas, né? No dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens, purificou-se com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a oferta a favor de cada um deles. Então ele ficou esses provavelmente 7 dias finais, né, dos 30 que esses homens já estavam cumprindo o voto, custeou, né, pagou tudo, fez tudo bonitinho, fez a purificação, não reclamou, está lá e ficou ali esperando o cumprimento dos votos. No primeiro momento falei para você, zelosos da lei, judeus judaizantes, que queriam impor a circuncisão, guarda dos sábados cerimoniais sobre a igreja gentílica. Jesus cumpriu a lei, não há mais nenhum tipo de obrigação quanto à lei para a salvação na igreja de Jesus. Segundo aspecto, cerimoniais para purificação, para entrar no templo. Jesus, segundo Hebreus, cumpriu todos os cerimoniais. Ele é o cumprimento de todos os cerimoniais. Nós não temos mais que cumprir nenhum tipo de rito, nenhum tipo de voto. Esse negócio de voto, inclusive, que as pessoas fazem hoje, né? Mas Paulo fez. Paulo era judeu. Fazia todo sentido. Eu vou fazer um voto para que Deus faça alguma coisa na minha vida. Eu vou fazer um voto. Não vou mais comer chocolate, né? Vou fazer jejum de chocolate. Por favor, não me diga nunca uma coisa dessa. Nunca. Eu vou ficar intensamente triste com a sensação de que eu falhei em ensinar vocês. Porque isso é ridículo. Ridículo, mano. Jejum de chocolate. Por favor, né? Eu vou fazer um jejum para alcançar uma bênção. Para com isso. Para com isso, Jesus cumpriu todos os cerimoniais, não tem que fazer nada disso. Você não tem que ficar barganhando com Deus, oferecendo coisas que Ele nem precisa, porque Deus está pouco preocupado se você come chocolate ou não come chocolate. Isso não é da preocupação de Deus, até porque nem o 90% de cacau é o chocolate que você come, é açúcar puro aquilo. Então não me venha com esse papo, vou fazer um voto, eu vou fazer a campanha dos céus. Para com isso, isso não é coisa de crente, isso não é coisa de quem crê em Jesus, de quem confia na obra salvadora e na vontade de Deus manifesta em nossas vidas. Vamos entrar num círculo de oração de 7 dias, isso é ridículo, infantil, distante do cristianismo primitivo, distante do cristianismo genuíno. Essas coisas não se fazem. Quer fazer alguma coisa? Quer fazer um jejum? Problema seu e de Deus. Mas não vá achando que no final disso Ele vai fazer o que você quer, não, tá? Porque nem no de Paulo deu certo aqui. Se era para fazer um voto junto com os 4, para acalmar aqui, ele vai gerar um problema, que vai ter quase a morte dele ali naquele tempo por causa desse gesto. Então, você percebe que voto não funciona, né? Já percebeu aqui que voto não funciona. Mas o ponto não é o voto. Acho que para nós o que soa, embora aqui seja uma estratégia, Paulo sabe que isso não vai convencer Deus de nada, e aqui é só uma estratégia político-religiosa para acalmar os ânimos, a gente precisa aprender a parar de barganhar com Deus, fazer esse tipo de oração. Senhor, se eu fizer isso na minha vida, eu faço aquilo. Cara, isso é de uma infantilidade espiritual, é de uma imaturidade cristã, que você não faz ideia. Se você acha que deixar de fazer uma coisa vai ser boa, deixe. Mas não fique barganhando com Deus.
Não fique trocando favores com Deus, porque não funciona assim. Funciona uma fé que depende de Deus. Que Deus vai fazer se Ele quiser. Se Ele fizer, ficamos felizes. Se não fizer, também ficamos felizes, porque confiamos na vontade soberana do Pai. Não é ficar trocando coisinha, não. Não é ficar prometendo coisinha. Ah, Deus, se tu fizer, eu nunca mais. Então para logo, pô. Mas não fica trocando esse tipo de coisa, entrando num universo extremamente pentecostal, imaturo, fora das escrituras, sem conhecimento de Deus, um paganismo desenfreado, que mais parece com as religiões pagãs do que com o cristianismo. Aí o cristianismo virou uma troca de favores. Faz isso por mim, que eu faço isso por você. Ah, eu andei de joelho 30 dias e Deus curou a minha doença. Poxa, não, né? Não, né? Deus não quer que você ande de joelho em 30 dias. Deus quer que você confie nele, pô. Deus quer que você confie nele. E a resposta não vai ser favorável, pastor, se eu confiar nele? Não sei. Pode ser que não, pode ser que sim. Mas fé é isso. Fé é confiar em Deus, é fidelidade em Deus. É saber que o que Ele decidir por nós é o melhor a ser feito. Não é sobre se esforçar, fazer força, fazer promessa, fazer voto, participar de campanha, participar disso, participar daquilo outro, fazer força para que Deus, né, em determinado momento seja convencido pela nossa capacidade de concentração e positivismo. Não, não funciona. Isso é pagão. Nós, Igreja Batista em Timbó, não fazemos isso. Nós confiamos em Deus. Confiamos em Deus. A nossa oração é assim: Senhor, se for a tua vontade, amém. Se não for, eu me submeto. É essa a oração. É essa a oração do crente. É essa a fé do crente. Não é sobre lei, não é sobre cerimoniais, não é sobre purificação, é sobre crer que Jesus cumpriu todas essas coisas para que fôssemos salvos pela sua graça, graça imerecida. Não merecemos, é pura misericórdia de Deus. Amém? Amém. Ele vai para o templo, né? Paulo era uma pessoa extraordinária, né? O que vai acontecer no templo? Pô, que estratégia, hein, Tiago? Ó, o Tiago era irmão de Jesus, né? Não estou debochando de Tiago, não. Deus me perdoe por isso, né? Você sabe que Tiago vai morrer apedrejado, né? Anos depois, né? Por quem? Judeus zelosos, mano. Vai matar Tiago. Tiago foi homem de Deus, escreveu uma carta inspirada, linda, belíssima. Mas nesse momento foi um momento de oscilação na igreja. Isso é clássico. A estratégia não teve busca em Deus, não foi resultado da voz de Deus, não foi resultado de um desejo de Deus, foi puramente uma preocupação político-religiosa com um cisma, com um problema na igreja do primeiro século. E aí 27 diz assim: mas quando os 7 dias estavam quase terminando, está quase, né? Quase dando certo. Quase é bom, né? Quase consegui. Falhou, né, filho? É uma maneira bonita de dizer falhei. Quase ganhei aquela prova. Perdeu, né? Não deu certo. Quando os 7 dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia, de Éfeso, aqueles lá que queriam matar Paulo, né? Que querem matar Paulo, né? Provavelmente os mesmos que estão falando mentiras sobre ele. Quando viram ele no templo, provocaram todo o povo e o agarraram. Já era, né? Caiu na mão dos caras, os caras começaram a provocar o povo, os judeus ali, e eles diziam, gritando: homens israelitas, ajudai, esse é o homem que por toda parte ensina a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar, contra o templo, né? É uma acusação semelhante à acusação que fizeram com Jesus, né? Com Estevão, inclusive. Ele ensina contra o templo, é o templo, tudo era o templo. O judeu orava virado para o templo, não é? Até hoje, se bobear, é assim. O templo era o centro da adoração no mundo para o judeu. O templo era o centro, era o símbolo da presença de Deus, embora Deus não se manifestasse mais no templo há muito tempo, né?
tudo era o templo. O templo era o lugar dos cambistas roubarem os gentios, né? Que Jesus vai se levantar contra eles, falando que a casa do pai dele não seria um covil de salteadores e ladrões, não é isso? O templo, tudo é o templo. O templo que Jesus disse não vai ficar pedra sobre pedra nesse lugar, isso aí vai ser destruído. Por quê? Vamos concluindo aqui. Ele profanou esse lugar, eles vão dizer depois. Diz aqui que eles viram o Paulo com Trófimo, que era um crente gentílico, né, da cidade de Éfeso, e eles vão dizer que ele botou ele dentro do templo. Ele trouxe um gentio para cá. E o que isso geraria de problema? Morte. Porque qualquer gentio que passasse da área dos gentios para a área das mulheres, porque era assim, né? Você tinha o pátio dos gentios, uma divisão, todo que não era judeu poderia adorar nesse pedaço. É onde tinha a venda, né? Eles vendiam ali as aves, os animais para o sacrifício, trocavam as moedas pela moeda corrente, né? Que era a moeda que o templo recebia, cobrando juros altíssimos, né? Ali era lugar de ganhar dinheiro, né? Então, voltando em Jesus, o discurso de Jesus é que eles estavam impedindo a adoração dos gentios, com aquele comércio ali, né? Mas se um gentio passasse para o pátio das mulheres, haviam placas dizendo que se ele fizesse isso, a pena de morte era culpa dele, porque ele morreria. E a coisa era tão séria que nem Roma impedia isso. O judeu não poderia matar ninguém oficialmente, condenar ninguém à pena de morte, né? A não ser no templo. Se um gentio entrasse no templo, eles poderiam matar e Roma permitia. Há dois casos descritos, né, em textos antigos de soldados romanos que passaram a área dos gentios. Soldados romanos. E que Roma mesmo matou esses soldados para respeitar justamente esse parecer, né, esse posicionamento dos judeus quanto ao templo. O templo era santo. E um gentio entrar no templo, na ala das mulheres que fosse, era profanação do templo. E a pena era a pena de morte. O que eles estão acusando Paulo? De maneira leviana, né? Ele botou um gentio aqui. Então, ele prega contra o nosso povo, ele prega contra os costumes de Moisés, ele prega contra o templo e profanou o templo colocando um gentio aqui. Aí já era, né? Virou um caos, é o que o texto diz. Toda a cidade, é um exagero aqui de Tiago, né? Mas boa parte ali daqueles judeus que estavam ali queriam matar Paulo, né, mano? Depois disso, toda a cidade se agitou e houve uma aglomeração de pessoas. Então agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo. Isso aqui é hilário, cara, é hilário. Eles arrastam Paulo para fora do templo, para não profanar o templo. Porque se eles matassem Paulo lá, o sangue de Paulo ia ser uma profanação. Mas mentir não é profanação dentro do templo, não. As falsas acusações deles dentro do templo não era profanação do templo, não. A violência, o desejo de matá-lo não era profanação do templo, não. Mas o sangue dele iria profanar. Então, mata, mas mata lá fora, porque aqui é santo, né? Isso me lembra uma história que eu já contei há uns anos atrás, logo assim que me converti. Já contei algumas vezes, né? Então, se você já ouviu, por favor. Tem gente que não ouviu, né? Eu fui à igreja de camiseta. Um calor, bicho, no Rio de Janeiro. E eu botei uma camiseta e fui, né? Só pena e bico, né? Como vocês dizem. Magrinho, cabeção. Foi eu lá com a minha camisetinha, um calor danado. Me pegaram no pátio, mano. Uma senhorinha falou: deixa eu te falar uma coisa. Isso é falta de respeito. E eu tô assim, o que ela tá falando? O que ela tá falando? Ela é da camiseta. Isso é falta de respeito. Isso aqui é a casa de Deus, ela falou. Você não pode vir assim, não. Aí eu fiquei assustado, né? Sem saber o que dizer. Ela falou: você vai em casa e põe uma camisa. Porque desse jeito é inadmissível. Me deu um sermão no cara. Eu falei: desculpa, tá? Não botei a camiseta não, né? Porque eu era rebelde. Mas a visão que se tinha de templo, né? Era um lugar assim, santo, né? Aqui é santo, ó. Tinha até as 4 cadeiras vermelhas lá na frente, né? Aí o Chico até riu, né? Você também riu, né, Rafa? Sabe como é que era, né? As 4 cadeirinhas lá, né? Eventualmente sentava lá, os diáconos ficavam só de olho aqui, ó.
vendo quem é que estava, né, conversando na galeria, ou com uma roupa imprópria. Não foi só eu não, tá? Conheço gente que hoje é pastor que também teve que voltar para casa por causa de bermuda. Estava de bermuda. Na época não era pastor, né? E aí teve que voltar para casa para botar a bermuda porque tomou uma chamada do diácono. Essas são histórias engraçadas, né? Mas olha só como é que ele termina isso aqui. Então agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo, e logo as portas do templo se fecharam. Você acha que isso aqui está à toa? Paulo nunca mais verá o templo. Nunca mais. Nem a área dos gentios ele vai ver mais o templo. Essa frase é semelhante à frase muito usada em João. E era noite. E em João, era noite, é a cegueira espiritual, não é? Que impedia as pessoas de perceber a obra salvadora de Jesus. Em Atos aqui, fechou-se as portas do templo, é algo extremamente significativo. N.T. Wright vai dizer, fechou-se as portas do templo porque Deus não estava mais naquele lugar. Deus não estava mais naquele lugar. Por isso Paulo nunca mais verá o templo, porque Jesus é o templo. Se no Antigo Testamento a presença de Deus se manifestava no templo, agora se manifesta na pessoa de Cristo. Ele é o templo. Ele é o templo vivo. Ele é o lugar de contato do homem com Deus. Ele é o lugar de acesso do homem com Deus. Ele é o lugar de relacionamento do homem com Deus. Ele é o pontífice das orações entregues a Deus. Ele é o cumprimento dos sacrifícios, cumprimento dos cerimoniais, cumprimento de toda a lei. Ele é o Deus encarnado entre os homens. Não precisamos de templo. Ele foi destruído. Não precisamos de templo. Não precisamos de cerimoniais. Não precisamos de lei. Ah, pastor, mas você não estava dizendo um dia que a igreja precisa construir um prédio? Estava, né, filho? Mas não é sobre isso, né? É sobre ter um lugar para se reunir e não ficar dependendo do hotel a vida inteira. Não, um lugar para encontrar Deus lá. Não é um lugar onde Deus está se manifestando e eu preciso ir para lá. Porque Deus se encontra lá. A gente não tem tempo, a gente se reúne no hotel, né? E se você tem uma mentalidade semelhante a essa, eu vou lá. Porque Deus está lá. Deus não está num hotel, né? Porque Ele não está de passagem. Essa foi boa. Essa foi boa. Ele veio para ficar, mano. Fincar raízes entre o seu povo. Templo é um lugar de reunião. É um lugar onde a gente se encontra, né? É um lugar onde a gente sai para engrandecer o nome de Cristo, para louvar, adorar, para contarmos as bênçãos, para pedirmos oração, para manifestarmos as nossas necessidades, para cuidarmos uns dos outros, para orarmos uns pelos outros, para conhecermos os pedidos, para conhecermos as pessoas, para estreitarmos relacionamento. Isso é templo, isso é a reunião, não é contemporânea. Não é Deus estar aqui e você lá na sua casa precisa ir lá porque Deus está lá. Porque se for isso, caramba, não faz sentido a manifestação de Jesus entre os homens, o Filho de Deus manifesta entre os homens. Se for isso, não faz sentido o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Não é mais sobre isso. Ah, então não precisa ir na igreja, não. Precisa, pô. Porque se você é crente, você vai para a igreja, você se sente atraído pela igreja. Porque é bom estar na igreja, é bom estar com as pessoas, é bom cultuar, é bom ter relacionamento com as pessoas, é bom ouvir as necessidades, é bom ouvir a palavra de Deus. O crente, ele é atraído para o culto, não para o templo. O crente é atraído pela igreja, porque ele é a igreja. Ele é a igreja. Ele é a igreja sozinho? Não. Igreja é reunião, né? A palavra do igreja é eclésia. Reunião, assembleia. Os chamados para fora, né? Como a gente aprendeu. A gente se sente atraído pela igreja, porque a gente é igreja. Assim como a gente se sente atraído por pessoas, porque somos pessoas, né? Nos sentimos atraídos pela igreja porque somos crentes, somos igreja. Mas não é sobre Deus estar lá, naquele lugar. É sobre Deus estar aqui e por isso eu vou para lá. E a gente precisa parar com esse papo, se é que ele existe,
de achar que Deus está num lugar, e aquele lugar, por causa disso, é santo, e ele se enche de fumaça. O pessoal gosta disso, né? Vai procurar vídeo na internet, o pessoal bota até máquina de fumaça na igreja, vai dizer que a presença de Deus está lá. Silêncio, que Deus está nesse lugar. Cara, que babaquice, cara, que falta de conhecimento. Deus está nesse lugar. Deus está no crente, pô. O Espírito Santo não habita em você? O Espírito Santo não é Deus? Ou você tem dúvida? Se tem, perca, porque Ele é Deus. Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. E habita onde? Na igreja, no templo? No crente. Não é isso? Então, os crentes que possuem o Espírito Santo de Deus, o povo de Deus se reúne para adorar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Online eu tenho minhas dúvidas. Eu também. Tem. Somos dois agora. Mas você tem dúvida de que a presença de Deus se faz presente aqui? A presença de Deus faz presente, ficou meio esquisito, né? A pessoa de Deus faz presente aqui porque Ele habita em nós. E ponto. Não é porque isso aqui é um lugar e o momento em que nós entramos aqui passou a ser outro lugar. Não, continua sendo um salão. É um salão, pô. E a gente pode estar aqui, pode estar da ponte, pode estar no R-Pou, pode estar no jantar de casais, pode estar num grupo no lar. Deus está lá, recebendo a nossa adoração, recebendo a nossa oração, recebendo o nosso culto, cuidando de nós, ouvindo as nossas petições. Deus está com a gente, está em nós. Não é templo. Acabou esse negócio de templo. Eu não faço uma apologética com o templo, dizer, construir templo errado. Não é isso. Partindo do princípio de que é um lugar para o encontro, não é? É um lugar para o encontro dos que são chamados para fora, não é? Amém. Mas não o templo como símbolo da presença de Deus. Não. Paulo vai ser preso. Paulo vai ser preso e na continuação da leitura, uma pergunta me faço. Depois que Paulo é preso, vai ser morto, eu não vejo um judeu zeloso intercedendo por Paulo. Não há. Te digo mais, sendo mais severo, Paulo vai ficar preso, não há uma citação da igreja em Jerusalém por Paulo. Nenhuma sequer. Paulo agradece aos filipenses por ter cuidado deles, agradece outras igrejas, agradece outros homens e mulheres que participaram ali dos sofrimentos, que participaram da provisão, mas não há uma citação à igreja em Jerusalém. Vai ver que é por isso que ela deixou de existir. Para que não haja o lugar onde Deus se manifesta, mas para que hajam homens e mulheres que, em recebendo o Espírito Santo, possuem a presença de Deus em suas vidas. Amém?